Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui com Anselmo Brandão. Ele é marido de Carolina, que há poucos dias deu uma entrevista aqui para a gente. Inclusive, eu quero começar já agradecendo a ela, porque já é a terceira entrevista que ela proporciona para a gente, né? Porque teve Jaime, que apresentou a EQM dele, que foi uma força que ela deu também, para que ele pudesse se apresentar. Depois ela deu a entrevista dela, contando as experiências dela, e citou Anselmo, que é o marido dela, na entrevista, dizendo que ele também tinha tido muitas experiências, né, ao longo da vida dele. Eu sei que foram experiências difíceis e que, pelo que eu entendi hoje, a coisa já está bem mais tranquila, mas ele é quem vai contar melhor para a gente aí, todo como se desenrolou, né, todas as experiências e o que ele aprendeu com isso. Então, Anselmo, eu quero lhe agradecer pela sua disposição aí em compartilhar com a gente essas suas experiências. Sei que você está operado, né? Fazendo aí um sacrifício de, ainda sentindo os incômodos de uma cirurgia, dar essa entrevista para a gente. Então, muito obrigado. E queria então que você se apresentasse aí, dissesse de onde você está falando, o que você faz por aí, e ficasse à vontade para fazer o seu relato. Aí depois a gente conversa com base em algumas anotações que eu vou fazer aqui durante o seu relato, tá bom? Fique à vontade então, muito obrigado. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Pessoal, meu nome é Anselmo Brandão, eu estou falando aqui de Vitória da Conquista, na Bahia. Sou administrador de empresas, sou formado em administração, tenho pós-graduação também, e MBA. Tenho 50 anos, fiz agora no dia 2 de setembro, tem pouco tempo. Sou casado com Carolina, como o Paulo falou aí com vocês. Sou pai de 3 filhos, né? Iago e Élora, de 26, e Heitor, de 4 anos. Tá até ali mexendo na porta. E é um prazer e uma coisa, assim, para mim, espero que seja uma experiência, de certa forma, libertadora, poder falar dessas experiências minhas, que eu tive principalmente, a grande maioria delas, quando eu era criança, né? Desde quando eu me lembro, me entendo por gente, né, que tem aquelas lembranças primeiras que a gente traz da infância, né? Então, foi assim, mais ou menos deveria ter 3, 4 anos de idade, porque foi antes dos meus pais se mudarem para a Feira de Santana, eles mudaram para a Feira de Santana mais ou menos em 77. Aí meus pais separaram, a gente voltou aqui para Vitória da Conquista em 78. E as primeiras experiências foram antes de ir para a Feira de Santana. Primeira experiência, Paulo, assim que eu me lembro, que foi bem marcante, meu pai, né, vivia com minha mãe, e ele gostava de ouvir no radinho de pilha, deitado na cama, no quarto, com a luz apagada, jogos, né, na rádio, somente jogo do Vasco. Meu pai é vascaíno, eu também sou vascaíno, mas nessa época não era nem nada, né, era criança. Minha mãe estava na sala assistindo televisão, bem de frente à porta, assim, a televisão, me lembro muito bem, ficava assim na parede, o quarto aqui, a porta do quarto, a televisão ali, ela sentada na poltrona, e eu deitado aqui na cama com meu pai. Essa foi a primeira experiência, eu olhando para o teto, eu ouvindo o jogo, aí de repente eu olho ali para os pés da cama, né, e deitado aqui, os pés da cama, a porta, minha mãe, né, eu vejo a entidade. Eu, como era criança, né, não tinha muita noção, andando para lá e para cá, como se estivesse fazendo uma guarda, sabe? Sabe quando o soldado fica andando de um lado para o outro, vai e volta, né? Sim. Só que ele era disforme, ele tinha uma aparência assim, obesa, era de uma cor acinzentada,
né? Tinha um rosto assim, bem redondão, assim, para baixo, ele era estranho. Eu achei ele estranho, já fiquei com medo, né? Eu lembro que eu falei, pai, tô vendo um bicho ali. Ele falou, que é isso, menino? Não tá vendo nada, não, e tal. E olha que meu pai é espírita, né? Não, pai, eu tô vendo um bicho ali. Ele, não tá vendo nada. Aí aqui ele me chamou a atenção, assim, né? Eu fiquei quieto, o coração batendo forte, medo, né? E aí eu fiquei quieto aqui, mas com medo, meu coração batendo forte, acelerado. E aí, eu lembro como se fosse hoje, eu comecei aqui com medo, contar o tempo que ela ia e vinha. Eu criança, né? Mas contando o tempo que ela ia e vinha, porque eu queria sair do quarto, porque eu estava com medo dela, né? Sim. Aí eu fiquei, vou agora, não vou, ela vinha para cá, para onde estava a porta, né? A porta assim, e vinha para cá. Eu falei, na hora que ela fizer isso, antes dela virar, eu vou correr. Aí eu saí da cama numa velocidade, igual um raio branco, fui pro colo de mãe, minha mãe falou, por que não tô vendo um bicho, eu vi um bicho ali no quarto, eu vi um bicho, meu pai me deu uma bronca, aquelas coisas. O pessoal nunca gostou muito dessas coisas. E eu fui vendo, sabe, Paulo, muitos sombras, né? Que são aqueles que tem um formato humano, você vê que é um ser humano, mas ele é escuro, né? Sim. Todo escuro, e tem os olhos vermelhos, né? Esse eu via muito, que são sombras, segundo a doutrina espírita, são espíritos que vão criando como se fossem hematomas no seu corpo perispírito, que ele vai escurecendo, né? Ele vai perdendo, vai criando tipo hematomas escuros, né? E ele vai ficando escuro. E o olho dele fica vermelho. Isso aí eu já vi muitos, inclusive depois de adulto. Eu já vi ele em centro espírita, tive uma experiência que depois eu vou contar no decorrer para não sair da cronologia com Carolina, com uma entidade dessa também, uma pessoa dessa, eu falo muito pessoa, sabe? Porque eu aprendi com a doutrina que eles são pessoas como a gente, né? Só estão lá e a gente está aqui. Você disse que viu com Carolina, quer dizer, teve uma experiência com Carolina? Sim, ela não viu junto, ela estava dormindo, né? Ah, mas sei. Ela estava Você dormindo. estava junto dela, né? Isso. Eu estava dormindo, ela estava grávida de Heitor, tinha coisa de 3, 4 meses, e aí eu acordei. Quando eu acordei, vou pular um pouco a cronologia e contar esse caso dela, para não ficar se solto, né? Aí eu acordei. Quando eu acordei, eu vi uma entidade de 4 subindo na cama assim, e olhando para a barriga dela, como se fosse uma curiosidade, sabe? Ele olhando fixamente para a barriga dela, ele era um sombra, porém o olho dele não era muito vermelho, o olho dele era alaranjado. Eu achei até estranho, que foi o primeiro sombra que eu vi com o olho que não era vermelho, era alaranjado. E o formato da cabeça dele também era diferente, ele tinha várias pontinhas na cabeça, assim, sabe? Diferente, como se tivesse uma tiara, mas fazendo parte da cabeça. Sim. E aí, quando eu vi ele dando esse espaço para olhar para a barriga, eu fiz uma menção como se fosse dar um reflexo, né? Uma porrada nele. Ele olhou para mim, tomou um susto, desceu de volta da cama, assustado, ficou em pé, e aí ele desapareceu, né? Aí eu comentei isso, cara, eu achei estranho. E minha filha já tinha relatado que tinha visto uma coisa, mais ou menos assim, um sombra, né? Sim. E o Arthur já tinha desenhado para mim uma figura parecida, né? Eu falei, ó, que os meninos estão reclamando que lá em cima no quarto eles sentem alguma coisa. Acho que era alguma entidade que já habitava na antiga casa que a gente morava, por algum motivo, não sei. E ela estava grávida, acho que ele quis olhar por curiosidade, alguma coisa, não sei. Sabe, Paulo? Você dizer assim qual foi o motivo, eu não sei. Inclusive, nessas minhas histórias até hoje, eu não sei o motivo de eu ser uma criança, né? Isso é uma coisa que minha família não gosta muito de falar, eu também não falo muito, nunca questionei a médios, eu já participei de centro espírita há muitos anos, já estudei muito, já fui doutrinador, né? Aquela pessoa que dialoga com as entidades, né? Tudo.
conhecimento com alguns médios, mas nunca fui de perguntar, né? Até porque eu não gosto de perguntar, porque quando você fala que tem um problema, parece muita comunicação falando daquele problema. Quando você não fala, muitas vezes não aparece nada, né? Então, eu não gosto para evitar o que a gente chama de animismo, né? E tal. Aí sempre foi um questionamento meu, por que eu via essas entidades constantemente, sabe? E eu digo para você, Paulo, 99,99% não eram boas, sabe? Eram entidades realmente deformadas, sombras. Tinha uma especial que apareceu para mim algumas vezes, que era a que eu tinha mais medo dela, que ela era realmente aterrorizante, né? E eu sentia ela pegar em mim, tudo, eu acordado, era um terror, né? Era uma coisa assim bizarra. E aí, o que acontece é uma coisa que eu sempre me questionei, o porquê de uma criança de 4, 5, 6 anos, 7, até os 8, que foi quando eu via mais, ali dos 7 para os 8 anos, aí eu fui parando de ver, foi diminuindo. Por que eu via essas entidades assim, sabe? Tão horríveis. Eu vou dizer para você, Paulo, na minha vida toda, de várias que eu já vi, hoje eu vejo muito raramente, mas muito raramente mesmo, sabe? A última que eu vi foi essa que eu te contei, né? Dessa história da barriga de Carol. Já faz uns 4 anos ou mais, né? 4 anos, né? E eu, quando eu era novo, até os 8 anos, eu via constantemente. Era um terror, sabe? Era um terror. Tinha uma que eu comecei a ver quando a gente foi morar em Feira. E eu vi ela durante esse período de Feira de Santana. Depois que voltou, por exemplo, a História da Conquista, eu já não vi ela, vi outras. Mas ela era algo terrível. Eu já dormia muito com minha mãe e meu pai por causa desses terrores noturnos, né? Sim. E eu vivi muitos anos da minha vida, até os 16 anos, com medo do escuro, sabe? Eu dormia muito mal, eu não dormia, Paulo. Eu ficava acordado, mesmo quando eu já não via mais, mas eu sentia, né? Eu ficava acordado até o dia amanhecer e tinha que acordar para ir para a escola de manhã cedo. Eu não dormia. Dormia 1 hora, 2 horas por noite, chegava atrasado na escola, era um problema que eu só chegava atrasado. Mas aí de dia você compensava dormindo em casa? Que gerava um outro problema na escola, porque eu chegava atrasado, sempre minhas irmãs partiam na frente, porque eu acordava sempre com muito sono, né? Ia para a escola forçado, na realidade, assim, porque eu queria mesmo era dormir, mas eu tinha que ir, eu ia, né? Aí chegava atrasado, sempre na primeira aula, isso, 4ª série, 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série. Os professores, claro, não entendem, você também não vai falar, que eu tinha vergonha de falar, né? Então, eu não falava, levava na brincadeira, sabe? O pessoal batia na porta e falava, Anselmo chegou, tá, aquele negócio, né? O professor, já lhe dei falta, era uma coisa. Aí, quando eu retornava, e aquela coisa dava sono na sala, né? Dava vontade de dormir na sala, quando eu começava a prestar demais atenção na aula, dava aquelas pescadas, né? Sim. Aí chegava de tarde, em vez de fazer a tarefa, o sono batia, eu ia dormir, né? Acho que, e uma coisa vai puxando outra. Até hoje eu durmo bem tarde, eu durmo 1 hora, 2 horas, já não cochilo de tarde nem nada, mas não consigo dormir cedo. Sim, essa entidade que eu vi em Feira, que eu achava mais aterrorizante, quando ela encostava em mim, que eu acordava, né, eu abri o olho, eu acordava, eu tinha aquela paralisia total do meu corpo, né? Eu não conseguia falar, eu ficava totalmente paralisado. A única coisa que eu conseguia mexer era minhas pálpebras, né? Que aí eu fechava e abria, fechava com medo, abria, ela estava lá, fechava, ela estava lá, e ela falava algumas coisas comigo.
mas eu não, o terror era tão grande que eu não captava todas as coisas. Ela sempre fazia, eu não vou deixar, você não vai conseguir, né? Eu vou te matar, eu vou te pegar, e ela era deformada, se ela parecia, ela era um espírito lupino, né? Ela tinha uma cara de lobo, né? Como se fosse um lobisomem. Sim. Os olhos avermelhados, presas grandes, focinho, orelha, né? Uma cara de ruim. E tinha 2 chifres ainda por cima, era uma mistura assim, sabe? Uma voz bem gutural assim, sabe? E eu sentia ele pegar em mim com as unhas, sabe? Pegava em mim com as unhas. E ali eu ficava, Paulo, paralisado, no terror. Eu até hoje não sei como é que eu não morria do coração, sabe? Eu não conseguia mexer uma fibra do meu corpo. Só as pálpebras. E o meu pensamento, né? E eu ficava naquela luta para poder gritar. E não tinha nenhuma forma de defesa energética, espiritual, nada? Nada. Eu ficava ali naquele desespero, querendo me mexer, querendo gritar socorro, né? Não conseguia. E só ela falando, eu vendo ela, fechava o olho com medo. Aí, sempre com ela, aí desde a primeira vez eu aprendi isso, e nas outras vezes eu utilizei, né? Depois que você sai daquela emoção, que você começa, você tá ali, aí você vai respirando, vai se acalmando, né? Aí eu fechava os olhos e pedia a Deus para me ajudar. E eu falava na minha linguagem de criança, né? Eu, tipo assim, recolhia, sabe, recolhia minhas forças, fechava os olhos assim e falava assim, Papai do céu, me ajuda, né? Falava de jeito, Papai do céu, me ajuda. Aí era a hora que eu conseguia soltar o grito, sabe? Aí eu soltava o grito. Aí vinha meu pai, vinha minha mãe, foi o quê? Falava, viu o bicho e tal, aquela coisa, né? E das outras vezes que ela apareceu para mim, eu fiz essa mesma... Aprendi, né? E Sim. usei essa mesma coisa. Só que a princípio eu acordava no susto, depois eu tinha que ir me acalmando daquela coisa, né? Ir me controlando, criança. Mas o desespero, né? Ir me acalmando e falava, pensava como eu vou fazer aquele negócio de novo, né? Aí recolhia, aí conseguia gritar, né? Você estava acordado, aquela coisa, terror. Esse que você fala, que você descreveu, ele também era escuro também? Ou tinha alguma cor na pele? Não, ele era como um lobisomem, Tinha pelos? pelos e garras Pelos e gigantes. garras. E era preto? Era cor tipo preto, castanho, acinzentado, escuro, assim, sabe? Acinzentado, escuro. E tinha os olhos vermelhos também, não? Os olhos vermelhos. Mas ele, diferente do espírito sombra, que aparece como sombra, ele não era um sombra, sabe? A forma dele, ele se apresentava, né? Era daquela forma. Sim. Como se fosse um lobisomem. Um chifre, garras, pelos, grande, imenso, né? Às vezes eu acordava vendo ele vindo na minha direção, já estava paralisado. Aí ele Então encostava aqui no meu ele não era, não tinha forma humana, tinha forma animal, né? animal, né? A forma animal, uma coisa aterrorizante. Eu digo assim, eu falo para minha esposa, ou para quem eu comento isso, se um adulto der de cara com ele e ele se apresentar dessa forma numa rua escura, num quarto escuro, dentro de casa, com a luz acesa, a pessoa corre. A pessoa tem que ser muito preparada, sabe? A pessoa tem que ser muito preparada, assim, muito centrada, muito para... Primeiro vai tomar um encarar, né? curso, para conversar. E era só na hora que eu falava, Papai do Céu, por favor, me ajuda, né? Papai do Céu, me ajuda. Nessa hora ele ia embora? Aí eu gritava, ele sumia, né? Eu conseguia ao mesmo tempo gritar, né? E ele E sumiu. sumia. E isso me trouxe um ensinamento também dentro de toda essa agonia, de toda essa experiência minha vida, que sempre que você chama por Deus, Sim. a ajuda vem de alguma forma, né?
apesar de toda essa agonia, eu consegui extrair esse ensinamento positivo para minha vida, né? E assim eu fui vendo vários, eu via alguns com forma de bruxo, né? Eu via outros, vi outros com formas assim também, lupinas, via muito sombra, via outros com cara de ruim, mas deformado, sabe? Sempre com cara de ruim. Agora, o que eu via mais, muito mesmo, era sombra. Uma vez eu vi um deitado do lado de minha avó, pouco tempo depois até minha avó desencarnou. Ele tinha os cabelos grandes, barba grande, parecia um mendigo, sabe? Um mendigo. E eu acordei, sempre, eu não sei o que eu fazia no mundo espiritual, dormindo, sabe? Mas sempre eu acordava já sabendo, entre aspas, como se soubesse o que tinha ali, né? Sim. Ele correu, eu lembro que ele tinha um pinico, naquela época, o urinol, né, o pinico. Era. Gerou até um fenômeno físico, porque ele pisou no pinico, e o pinico virou. Foi mesmo? Eu acordei, o pessoal tomou um susto muito grande, minha mãe, aí o pessoal falou que eu vi o bicho, que bicho, não tem bicho não, porque o pessoal acho que sentia também, eles ficavam um pouco com medo, eu sentia isso, sabe? Sim. E eu falei, ele pisou até no pinico, e o pinico estava lá virado, o xixi virado, né? Mas aquela coisa... coisa... avó na cama, você na cama, e o pinico virou sozinho. A gente estava aqui numa cama, minha mãe já tinha separado do meu pai, eu dormia na cama de casal com minha mãe, minha tia e uma irmã minha. E minha avó dormia com minha outra irmã, assim, na outra cama. A casa tinha vários quartos, mas o pessoal dormia junto, né? As mulheres e as crianças. Meu tio dormia em outro quarto e tal. E os quartos, nessa época já tinha feito a reforma. Os quartos antigamente tinha aquelas portas que iam ligando todos os quartos, né? né? Iam ligando os quartos, assim, aquelas portas que abriam de duas assim fora da sala. E o pinico virou. Eu lembro claramente ele vindo, o pinico virando. Isso aí eu já tinha de 7 para 8 anos. E assim eu fui vendo. Aí, determinado dia, depois que minha avó desencarnou, eu dormindo com minha tia no segundo quarto, apareceu para mim uma senhora. Essa senhora, ela tinha um manto azul, né? Os cabelos castanhos, ela era branca, de pele branca, eu não me lembro muito, assim, os detalhezinhos do rosto, porque eu deitado assim, ela estava no alto, né? Flutuando, com o vestido assim, e ela virou para mim e me falou que eu não ia ver mais. Ela falou para mim que eu não ia ver mais e me falou outras coisas que eu não me recordo. Mas como se ela estivesse falando assim para mim, me dando alguns conselhos, sabe? Mas eu não me recordo. Eu me recordo ela falando que eu não ia ver mais a partir daquele dia, essas coisas assim, né? Daquele jeito, né? E realmente, depois desse dia, eu passei a não ver mais esses aterrorizantes. Vi algumas coisinhas assim salpicadas, né? Tal, mas não como eu via. Eu via, Paulo, era até os 7, 8 anos, era tipo a noite sim, a noite não. Uma noite sim, duas, via de novo. Às vezes via duas seguidas. Não tinha uma frequência, mas era... Na semana eu via assim uma média de 3, 4 vezes. Sabe? E essa senhora, quando apareceu, você tinha aqui quantos anos, mais ou menos? Minha avó já tinha desencarnado, eu tinha 8 anos. 8 anos. 8 anos, né? Tinha 8 anos. Mas essa coisa desse medo, desse terror, desse trauma me acompanhou durante muito tempo, né? Durante muito tempo. Porque minha família era católico espírita, mas ninguém era praticante, nem de uma coisa, nem de outra. Ninguém entendia. Aí falava, Anselmo é assombrado, Anselmo vê coisa, né? Outros falavam, isso é imaginação, né? Esse menino tem problema. Pensavam que era algum transtorno que você tinha, né? Minha mãe uma vez me levou no médico, mas falou, não, ele é normal, acho que o médico teve alguma luz, falou, né? Isso é coisa de criança, aí, às vezes criança vê essas coisas, falou assim, né? Tal, aí, tal.
leva para a igreja, leva para centro espírita, e não tinha jeito, só depois que eu vi essa mulher. E tinha aquela coisa, a gozação dos primos, a gozação das irmãs, né? E você vai guardando aquilo para você, né? Você vai guardando, né? Aquilo para você. Vira um bullying. Não é coisa até natural para quem faz, mas para quem está ali vai guardando para você, aquilo vai ficando dentro de você ali, né? E você tem que ser muito forte para vencer as inseguranças, para poder procurar entender por que aquilo acontecia, por que eu via como criança, porque, Paulo, quando eu olho para mim quando criança, eu não era uma criança ruim, sabe? Eu era um menino bom, sabe? Eu era um menino que eu olhando assim, eu falo assim, poxa, que eu era um menino bem legal, sabe? Bem bonzinho. Não fazia maldade nem com os bichos, os bichinhos, nada, né? Nunca tirei com badoque no passarinho, sabe? Nunca. Sempre fui um menino bom, sabe? E o pessoal me fala isso, que eu era um menino bom, né? Eu era um menino bom e eu não entendo por que eu via. Às vezes eu pensei, graças a isso eu tive a certeza, desde novo, que existe o mundo dos espíritos, né? Que existe a possibilidade da comunicação. Aprendi desde novo com essas experiências. Sempre que eu ouvia a palavra reencarnação, encarnação desde criança, sem ninguém me falar nada, e eu ouvia alguém falar, eu falava, isso é verdade, sabe? Eu acredito nisso. Sim. Eu acredito que ninguém morre, que existe um mundo desde criança, sabe? Quer dizer, a existência do mundo espiritual para você era uma realidade, né? Sempre a dimensão espiritual. Independente, de certa forma, até dessas coisas que eu via, sabe? Porque não era só de acreditar, porque eu poderia achar de falar, não, porque você vê o diabo, né? Você vê o demônio. Não. Eu vejo isso, eu fui crescendo e já não falava mais bicho, eu vejo alma, eu vejo bicho. Tem a possibilidade, eu pensava muito nisso, né? Pensava muito nisso. Tanto que com 17 anos, quando eu fui numa semana espírita aqui na minha cidade, e comprei o livro dos Espíritos e abri o livro para ler, eu falei, poxa, esse livro aqui, ele diz tudo o que eu sei, digamos assim, sabe? Quer dizer, ele confirmava o que você já sabia. Isso. Tudo. Eu li assim, rapaz, o livro é fantástico, ele está dizendo tudo o que eu acredito, sabe? Tudo que eu acredito aqui. Tanto que eu vou dizer para você, eu só li ele inteiro uma vez. Porque tudo ali tipo, eu só estou vendo aqui o que eu já sei, como se eu estivesse pegando um livro da quinta série, hoje, digamos assim, o livro que eu já estudei, que eu já li da escola, do terceiro ano, da faculdade, sabe? E estou relendo ele, digamos assim, eu já sei o que está ali, né? E aí eu me pergunto por que eu via. Porque hoje eu nunca tive uma resposta. Porque como eu sempre me indaguei, eu perguntava assim, mas se era para ter uma certeza que o mundo espiritual existe, né? Fora do pensamento, da razão, a certeza fática, né? Ali, eu não precisava ver. Tanto nisso. E feios assim, né? Poderia ver, né? E eu via, era muitos, era sempre, sabe? Era sempre. Sempre. Às vezes eu ia na cozinha, tinha um sombra no canto, sabe? Tinha um aspecto de doido, sabe? Sim. Porque eles transitam, né? Eles vão para todos os lugares. Aí, às vezes, eu ia dormir na casa de um parente, de um primo, aí eu via, sabe? Também. Aí já não gostava de dormir na casa dos outros, que eu podia ver e acordar gritando. Acordar gritando, eu já estava acordado, né? Mas assustar as pessoas, né? Isso, e ninguém entende. Era complicado. Aí depois que eu amadureci, assim, fui crescendo, depois dos 8 anos, aí fui vendo só algumas vezes, né? Via vultos, pés, ouvia
né? Às vezes eu estava dormindo no quarto, não via nada, mas ouvia as vozes, né? Falando comigo, às vezes eu cobria a cabeça, sabe? Suando, mas ficava ali só ouvindo, né? Batidas no quarto, né? Batidas constantes, debaixo de cama, assim, tá, 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 né? Uhum. Só na cama. Aí eu será que é a cama que está instalando? Será que é a madeira, né? Uhum. Tava assim com medo, mas reparando, né? Aí tá, bater diferente, tá. Batia no outro lugar, falava, eita, lascou, não vou dormir agora, né? E tive também outras experiências de sonhos, né? E essas aí já foram comigo já adulto, uma com eu tinha 21 anos, que foi quando o meu filho, antes do meu filho nascer, tive uma outra também, quando meu avô desencarnou, né? Eu vou contar para vocês, só vou contar aqui antes um relato. Aí uma vez eu estava, como a gente, eu comecei a estudar a doutrina para poder aprender e me libertar, e realmente eu me libertei, eu aprendi sobre várias coisas, né? Sim. E aprendi a não ter medo, né? Hoje eu não tenho medo, sabe? Hoje eu não tenho medo. Tanto que uma vez eu já estava frequentando, eu acordei uma vez e vi um rapaz sentado nos pés da minha cama. Ele não tinha aparência horrível, não, normal, Sim. Uhum. né? Eu só vi uns... Essa senhora, ele, só... Eu só... E um que foi um vulto que eu vi na minha vida toda de aparência normal, sabe? Só essas 3 vezes. Assim, de aparência normal. Só essas 3 vezes. As outras, cento e tantas, digamos assim, sabe como é que é? Uhum. Aí, ele sentado assim nos pés da cama, ele olhou para mim e riu, branco, assim, mais ou menos biotipo meu, camisa branca, calça preta, né? Aí eu sentei próximo dele, assim, levantei, sentei próximo dele, assim, olhei, ele olhou para mim e riu, perguntei para ele assim, o que é que você quer? Ele chegou para mim, não falou nada, riu de volta, né? Riu para mim, levantou e Foi foi, embora. né? Foi isso Sim. aí, foi embora. Não tive medo, porque ele não me passou medo, né? Isso A foi durante a sensação noite? Você estava à noite. dormindo? Quando Isso. acordou e viu, ele estava lá. Aí eu acordei, vi ele sentado, olhei assim, fixamente, ele ali sentado, pensei, o que é que eu faço? Falei, vou sentar e vou perguntar para ele o que ele quer, né? Aí sentei assim, próximo dele, assim mesmo, né? Do lado Sim. dele, perguntei. Aí ele olhou para mim assim, riu, levantou e saiu. Uhum. Simples assim. E outra vez, foi no meu primeiro casamento, tinha separado da esposa, e estava aquele negócio, separa, não separa, e uma agonia, por causa dos meus filhos, e aquela agonia. Aí minha mãe conversando comigo na porta do quarto, eu vi uma pessoa caminhando, entrou dentro de casa, né? Passou. Só que passou, eu tomei aquele susto, manhã entrou uma pessoa aí. Ela não, eu falei, entrou uma pessoa aí. Aqui eu já, né? Falei, entrou uma Sim. pessoa aí. Porta fechada, tudo fechado. Ela foi até a cozinha. Aí minha mãe é um pouco médium, né? Assim, ela incorporou o espírito, né? Foi? Incorporou o espírito e ele falou para mim assim que não era, mas bem difícil a comunicação. Eu perguntei também, o que você quer, meu irmão? Ele falou assim, não faça isso, não faça isso. Ficava repetindo, que era não separar, né? Não Aí separar. eu voltei, né? Depois que a gente separou. Aí o cachorrinho, minha mãe tinha um poodlezinho, aqueles número 0, pulando. Aí acho que atrapalhou a comunicação, ela foi para desmaiar, o espírito saiu, eu segurei, né? Tal, porque no Sim. centro, como eu falei, eu doutrinava, né? Eu doutrinava, tal, então já não tinha mais medo. Tanto que uma vez eu vi um sombra no centro, eu estava sentado assim, eu não estava doutrinando, estava sentado na mesa, né, na mesa central. Aí eu tô aqui em oração, eu abri o olho, ele estava assim, entre os dois médios, né? Olho vermelho, olhou para mim, riu assim, com a cara, né? Riu não, ele abriu assim, aquela coisa para botar medo, né? Sim. Aí me deu vontade de rir, né?
Que aí você vê como as coisas mudam, né? Eu falei assim, o cara infantil pensei assim comigo, né? Deu dá de rir, assim, que ele queria me meter medo, né? Mas eu já não tinha mais medo, porque a doutrina me trouxe a segurança, né? E são pessoas como a gente, né? São seres como a gente, só que estão lá no plano, a gente está aqui, depois a gente está lá, eles estão aqui, claro que cada um vai para o local de acordo com a sua densidade, de acordo com o seu peso, digamos assim, né? De acordo com a sua energia. Sua energia, né? Sua vibração. Isso. Né? Aí cada um fica no seu canto, o que é mais fácil, que é o difícil é aqui na Terra, que é o caldeirão, onde joga todo mundo. Aqui todo mundo vê todo mundo, bom ou mal, né? Fica tudo misturado. E você não sabe quem é bom, quem é mal, porque está todo mundo no corpo de carne e não lembra do porquê das coisas, né? E eu sempre, como eu falei, me questionei, nunca tive uma resposta, ver algumas coisas vagas. Eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, sou uma pessoa honesta. Ninguém muda de uma encarnação assim para outra, né? O nosso passo é lento, porém, se você é uma pessoa boa nessa, você não foi uma pessoa tão ruim na outra, né? E se você é uma pessoa que é ruim nessa, você não foi boa na outra, você foi ruim, você é ruim nessa. Você é boa nessa, dependendo do grau de bondade sua, você foi boa na outra, até chegar lá onde você foi ruim, né? E até umas 2 vezes me disseram, pode ser que seja. São companheiros seus do passado, quiseram dizer assim, de companheiros do passado de mundo espiritual. Sim. Sabe? Mas não sei também. Aí eu nunca encontrei uma resposta para isso. Só existem hipóteses e sugestões, mas respostas mesmo concretas você nunca teve. Nunca tive, nunca me veio resposta nenhuma, né? Nesses 2 sonhos que eu vou te contar agora, tem uma entidade que ela não se apresenta para mim por inteiro, sabe? Eu só vejo ela daqui para baixo, né? Não vejo o rosto? Não vejo o rosto. Eu sei que é uma entidade boa. Uma vez no centro me disseram que é o meu anjo da guarda, né? Já 2 vezes 2 entidades diferentes me falaram a mesma coisa, que é o meu anjo da guarda, me deram até o nome dele é George, né? Só que ele é um espírito de um médico inglês, né? Aí é George, que seria Jorge em português. E sempre, desde criança, fala, o anjo da guarda dele é Jorge, é São Jorge. É Jorge, é São Jorge. Falavam, né? Isso, né? Falavam. Aí eu questionei até uma entidade, quando ela me falou isso a primeira vez, assim, questionei assim com a educação, né? Não me disseram que é Jorge. Ela, pois é, George. Olha a entidade, ela falou assim, George é Jorge em inglês. Por isso, aí ela veio me explicar, por isso que fala São Jorge. Nós, normalmente, na Umbanda, a gente pega um nome, um exemplo, se o seu anjo da guarda é Gabriel, o nome dele, aí fala, o anjo da guarda dele é São Gabriel, o anjo da guarda dele é Santo Antônio, o anjo da guarda dele é São Marcos, né? É tal. Aí o nome dele era Jorge, falava, o anjo da guarda dele é Jorge, é São Jorge e tal. E quem falava que o seu anjo da guarda era São Jorge quando você era pequeno, era criança? Assim, eu tinha uma tia, avó, na realidade ela era casada com meu tio-avô, irmão do meu avô, tia Celina, ela já faleceu. Era muito amiga da minha avó. E tia Celina, ela recebia um caboclo, né? Numa determinada época, eu era criancinha, eu lembro, e o pessoal ali da redondeza das ruas ali, do bairro que ela morava, ia lá. E esse caboclo, incorporado nela, tinha-se a bacia de pipoca, né? Tal, e rezava o povo, né? Rezava, falava com um, com o outro. E eu sentava do lado dele assim, a meninada ele botava para correr, que os meninos queriam comer a pipoca, né? Que é a flor, né? E eu sentava assim do lado dele assim, aí ele deixava eu sentar e comer a pipoca, né? O menino ficava retado, eu não sei por que ele deixava. E já me dizia, e assim em Salvador, quando o pessoal vai lhe botar uma fitinha, uma coisa, né? Escolhe a filha e vai, São Anjo da Guarda é São Jorge. E assim, quando você vai consultar com uma rezadeira, alguma coisa, o pessoal fala, São Anjo da Guarda é São Jorge, né? Sempre disse.
E a Inocente falou, coincidiu. Que desde criança minha avó botava a fitinha do Senhor do Bonfim na gente. Né? Meu avô tinha um comércio, vendia muita coisa, era tipo um... Como a gente chama, pai? Tipo um empório, né? Vendia um monte de coisa e tal. Variedades. Lembrança da Bahia, coisa de pesca, coisa daquilo, e vendia as fitinhas do Senhor do Bonfim, né? Aí minha avó sempre botava. E toda a vida, quando alguém botava para mim, assim, de alguma coisa, assim, que não era eu que comprava, era sempre verde, né? Porque é de São Jorge. Eu sou espírita, não sou umbandista, não, mas respeito a Umbanda, sabe? Respeito a Umbanda, né? E estudo um pouco, assim, respeito a Umbanda. Sim, a essa entidade, Paulo, ela só vejo ela daqui, aí eu lia sempre gostei muito de ler André Luiz, aqueles livros de Chico Xavier, né? Para mim são os melhores livros para você ler, para você ter um entendimento do mundo espiritual, né? Toda a coleção do que o pessoal conhece mais Nosso Lar, né? Mas tem Mensageiro. Ele escreveu mais de 400 livros, né? E essa coleção de André Luiz, né? Que dá ali, se eu não me engano, são 12 livros. Né? Começa com o Nosso Lar, e vem Mensageiros da Luz, Missionários da Luz, né? Ação e Reação, e vem vários. Então, ali ele conta toda a trajetória dele do despertamento, do despertamento no mundo espiritual, até o último, que é A Vida Continua, né? Então, são 12 livros, se eu não me engano. Eu tenho ele ali no quarto, lá tem a cronologia. Eu sempre gostei de ler, que você tem um entendimento do mundo espiritual ali, né? Ele traz esse conhecimento. E eu já estudava muito. E aí, essa minha primeira esposa, eu tive um sonho bem real, mas não falei para ela na época. Essa entidade me leva para um local, tem umas pessoas de branco, parecendo enfermeiro, né? Eu só vejo ele daqui, ele pega na minha mão assim, me leva. Aí tem um rapaz, aparência assim, como se fosse uns 30 anos, 32 anos, branco, cabelo preto, jogado para trás, levemente ondulado, uma camisa daquelas antigas que é meio folgada aqui, sabe? Que tem aquelas cordinhas e a calça preta. Aí ele fala assim, Anselmo, eu queria lhe apresentar. Esse aqui vai ser seu filho. Né? Eu olho para essa pessoa assim, um olhar de amor, assim, né? Um olhar diferente. Ele olha para mim assim, baixa a cabeça, né? Tal. Eu olho assim mais um pouco. Isso é o que eu lembro, sabe? Aí quando essa esposa minha falou assim, eu tô grávida. Eu não falei, guardei aquilo para mim, vi que era um sonho real, porque ele é um sonho diferente, sabe? Só tive 2 desses, ele é um sonho diferente. É como se fosse uma lembrança de uma coisa que você acabou de fazer, sabe? De uma conversa que você acabou de ter com a pessoa aqui, em estado de vigília. Aí eu falei para ela, é menino. Ah, como é que você sabe? Eu falei, eu sonhei. A pessoa, não é. Eu falei, comprei um enxoval azul. Eu sabia que era menino. Né? Quando fez... Quer dizer que ela falou que estava grávida após o sonho, foi? Após o sonho. Após o sonho. Eu não tinha falado nada, eu guardei para mim, sabe? Porque muitas coisas eu guardo para mim. Foi um pouco antes, digamos, você sonhou algum tempo antes, mais próximo desse. Tipo, eu tive esse sonho antes dela me falar, tipo, 4, 5 dias antes, né? E guardei para mim. Aí, na hora que ela falou, eu falei, não, eu sonhei, contei o sonho, é menino. E foi menino. E a do meu avô é mais, assim, mais detalhado. Eu estava em Salvador com um primo meu e mais 3 amigos, né? E a gente, isso em 1991, né? Meu avô faleceu em 10 de outubro de 1991. Isso era 1991. E nessa época não tinha esse negócio de ar-condicionado em todos os ônibus, né? E o horário que a gente estava lá, que a gente ia voltar, tinha esse ônibus de meio-dia, que a gente chamava de ônibus executivo, que vinha de Salvador para Vitória da Conquista. Ele vinha meio-dia e ele era com ar-condicionado. E a diferença era pouca, né? Ele saía meio-dia e não parava tanto, vinha direto, a gente pegou esse ônibus. Aí eu estou aqui, o ônibus veio bem vazio, pouca gente. A gente está aqui conversando, como a gente fala aqui na Bahia, batendo a resenha, né? Tal. Aí me deu aquele sono,
sono pesado. Eu fui, deitei em 2 poltronas assim, sono bem pesado, e apaguei, né? Quando eu apaguei, a gente morava numa esquina, meu primo morava na outra aqui, meu avô morava na esquina, assim, tipo, no fundo da casa desse primo meu, desse tio meu, né? Quarteirão, a gente aqui, meu primo aqui, meu avô aqui. Aí eu apareço na esquina da minha casa, né? Na esquina da casa. E essa entidade aparece para mim, está do meu lado. E ela fala assim, Anselmo, seu avô morreu, vamos lá falar com ele. Eu falei, não quero ir, não vou. Porque meu avô, quando separou de minha avó, meu avô tinha uma condição financeira muito boa, né? Foi um comerciante, de certa forma, importante aqui na nossa localidade, né? E quando ele se separou de minha avó, ele não deixou nada para ela, ela separou ela por causa de outra mulher e não deixou nada. E aí os filhos brigaram com ele por conta disso, aí criou aquele racha na família, né? E meu avô, tanto como meus tios, eram uns bichos muito brutos, né? Aí meu avô era muito bruto. Umas 2 vezes eu fui falar com ele me tratava, mais 2 vezes ele foi falar com ele, a família não queria que falasse, né? Ele me tratou assim, a gente, sabe? Aí eu não queria ir. Aí ele pegou na minha mão e falou assim, não, você vai. E é uma coisa impressionante, Paulo, que ele pega na sua mão e te leva. Sabe como é que Não tem é? como você não ir, né? Não tem como você não ir. Você vira uma criança. Em todos os sentidos, não só no sentido se dizer assim, lhe dominou e levou, não, você vai com prazer, né? Você vai, tem é até difícil de explicar, é algo assim de total confiança e de total subserviência e sabe? E de Obediência, medo, né? de obediência, de medo nenhum, de total confiança e Quer dizer, te você leva. estava se negando, mas quando ele pegou na mão, foi e esqueceu a resistência. Foi, me levou. Aí chega na esquina, vem umas pessoas de branco também, como se fossem Mas enfermeiros, só trazendo. uma dúvida: seu avô tinha morrido de fato ou ainda não tinha morrido? Tinha morrido. Ah, E ele a já gente tinha não morrido. sabia. A Ah, e gente você não estava. sabia. Não. A gente estava em Salvador, ele faleceu em Conquista. Nessa época não tinha celular, né? 91. É. Não Demora um tinha pouco a chegar celular. a notícia, né? A gente foi para Salvador para resolver um problema do Exército, né? Então a gente chegou de madrugada, foi lá, resolveu o problema no Exército e pegamos esse ônibus de meio-dia. Né? Então foi tipo assim, bate e volta, né? A gente tinha 20, 21 anos, bate e volta mesmo, aí para falar com a família era orelhão, mas não precisava falar, tudo jovem mesmo, já tipo adulto, 20 anos, tal, a gente E foi, aí, nesse sonho, você nem sabia se que ele tinha morrido, mas a entidade lhe avisou e levou você para falar com ele. Justo. Aí me levou, aí trouxeram ele, né? Aí ela fala assim, pode trazer, aí trouxe ele. Aí eu me abracei com meu avô, né? Porque eu abracei com meu avô, botei a mão nos pescoços dele assim, no pescoço dele, eu comecei a chorar convulsivamente, né? E perder forças, sabe? Fui caindo de joelho junto com ele. Aí ele fala assim, essa entidade que me levou, porque ela aparece daqui para aqui, só que ela aparece com tipo um paletó preto, só aparece a manga assim, sabe? Branca, Sim. da blusa de trás, como se fosse aquele grandão, aquele paletózão grande, né? É. Aí ele fala assim, não, já basta, né? Aí eles separam. Aí nisso que eles separam do meu avô para pegar meu avô, um colega lá, no ônibus, vem fazer aquela brincadeirazinha no ouvido, No ouvido. para cutucar. Aí foi um impacto retado, tipo, eu saí de lá bem rápido, entrei no corpo assim, né, com aquela coisa, acordei naquele negócio, me irritei com ele, falei, rapaz, não faz isso não sei o que, quer matar do coração, fiquei chateado. Aí meu primo, que estava também na viagem, um primo meu, ele hoje mora na Inglaterra, aí ele sentou do meu lado, ele viu que tinha alguma coisa, né? Ele sentou do meu lado e falou assim, Selmo, foi o quê que você sonhou? Perguntou, você viu o quê? Foi o quê que ele percebeu, né? Eu fiquei quieto, aí eu falei assim,
Alexandre, eu sonhei que o vovô morreu. Aí contei o sonho para ele. Sim. Ele falou, pô, e aí contei o sonho, ele falou assim, então eu acredito, o vovô morreu. Eu falei, morreu. O sonho, eu tenho certeza que ele morreu. Aí a gente chegou em Conquista, era mais ou menos 7, 8 horas da noite. A gente subiu, ele ainda falou assim, vamos ver, né? Vamos ver se é verdade mesmo, né? Aí a gente fica não deixa de ter aquela dúvida, né? Quando eu bati, a manhã chegou na porta, assim, a gente entrou, a manhã saiu da outra porta, tem aquela do muro para a entrada da casa, né? A mãe falou assim, sabe quem morreu? Eu falei assim, antes de eu falar, né? Não, que eu ia falar, eu falei assim, meu primo pulou e falou assim, a gente já sabe, vovô. Aí minha mãe falou, como você sabe? Ele falou, você não sou eu no ônibus. Uhum. Ele tinha falecido naquele dia de manhã e tinha enterrado de tarde. Né? E no trajeto a gente não sabia, e foi uma coisa assim, realmente É. fato, né? De Fato. fato, isso aí amarra muito bem essas suas experiências com a realidade, né? A gente É. vê que, baseado no fato desse aí, a E gente muita vê que gente não já tem teve, dúvida, né? sim, Como? muita gente já teve esse tipo de experiência, a gente ouve falar, né? É, Mas eu vivi essa experiência, e foi uma coisa que até hoje me marca, essa entidade eu só vi essas 2 vezes, boa, né? E o resumo é esse, Paulo, da minha vida, das minhas experiências espirituais. Tem a parte do centro espírita, que você sente cheiro, né? Dentro de casa também, cheiro de alfazema, cheiro de éter, o cheiro, às vezes, não muito bom também, né? Eu sim. sinto, às vezes, essas coisas, presenças, né? Uhum. Tenho sonhos também, não claros, igual esses dois que eu te relatei, mas Sim. sonhos que você traz uma lembrança misturada, né, de algumas coisas que você está fazendo no mundo espiritual, que tem entidade, que tem isso, que tem aquilo, né? Uhum. Já tive uma experiência também comum com Carol, com uma entidade que eu sonhei com essa entidade, ela sonhou com essa entidade. Uhum. Quando ela me falou dessa entidade, né, que ela estava com medo, que ela tinha sonhado, aí eu falei assim com ela, já sei até é a mesma entidade que eu sonhei. E o nome dele que ele fala no sonho é Victor. Esta é a parte um. Assista também a parte 2.